Seja bem-vindo a mais um episódio do teu No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. O meu nome é Leonardo Bordonhos. Mais uma vez tenho aqui comigo a nossa comentadora residente, a Maria Ema Bastos. Olá, Emma. Esse fim de Olá, semana. olá Léo, olá a todos que nos estão a ver ou a ouvir. Este fim de semana foi recheado de handball feminino em Vila Real a acompanhar a Final Four da Taça de Portugal, que não sei se podemos dizer que foi uma surpresa, mas tivemos o Madeira Sado a conquistar a dobradinha e acho que não é uma surpresa, talvez a surpresa sim tenha sido a primeira meia-final, Madeira com o Alavário, em que a vitória foi se calhar mais tranquila do que aquilo que estávamos à espera, mas já vamos falar um bocadinho sobre isso. Exatamente, eu não acho que possamos considerar assim uma surpresa ou Madeira Sade ter vencido a Taça de Portugal, mas vamos falar um bocadinho mais à frente. Tal como a Emma disse, tivemos a Final Four da Taça de Portugal feminina, tivemos a equipa do Madeira Sade, que entrava para esta Final Four como já campeã nacional, a equipa do Alavário, que foi segunda classificada, e se bem se lembram, com os mesmos pontos que a equipa do Madeira Sade, isto referente ao campeonato, mas que tinha a desvantagem no confronto direto. Tivemos o Arca Alpendurada, que terminou em quarto lugar o campeonato, e depois a equipa do Sim Porto Salvo, que é a equipa da segunda divisão, que eliminou o Ciro 1º de Maio nos quartos de final, na sua caminhada até esta Final Four da Taça Portugal. Podemos dizer assim a surpresa desta Final Four, este Sim Porto Salvo. E Emma, tal como tu disseste, começamos pela primeira meia-final, que colocou frente a frente o Alavário Love Tiles e a equipa do Madeira Sade. 32-27 foi o resultado final, venceu a equipa do Madeira Sade, e tal como tu disseste, 5 golos, apesar de tudo, é uma diferença ainda considerável, tendo em conta o equilíbrio que nós sabemos que estas equipas têm, mas a equipa do Madeira Sade entrou com tudo neste jogo e, apesar de tudo, o Alavário parece que nunca conseguiu colocar o seu jogo em prática, digamos assim, porque entrou em jogo praticamente a perder e a perder ainda por uma diferença considerável. Sim, exatamente. O Madeira Sado conseguiu entrar muito bem na partida e a meio da primeira parte fez um parcial de 5-0, salvo erro, e conseguiu disparar no resultado. E o Alavário, depois disso, teve muitas dificuldades, saiu para o intervalo a perder por 9 bolas, 19-10, que é um resultado numa meia-final muito difícil de contrariar. E apesar de, no lado do Alavário, termos tido, por exemplo, Daniela Mendes e Diana Oliveira inspiradas e a tentar fazer um bom jogo e a quebrar o mau ciclo do Alavário, não foram capazes e o Madeira conseguiu gerir muito bem a vantagem que levou para o intervalo e também com uma excelente exibição da sua guarda-redes Nádia Nunes, que anulou alguns golos aos 6 metros do Alavário. Conseguiram assim garantir a presença na final, numa meia-final que se esperava talvez como uma final antecipada, com muito mais equilíbrio, e que não foi isso que se verificou. A equipa do Madeira não quis deixar dúvidas e saiu com uma vitória, digamos, confortável, que as levou depois à conquista da taça. Sim, e nós falámos a semana passada desta Final Four e dissemos que podíamos considerar esta meia-final como uma final antecipada, tendo em conta que estamos a falar dos dois primeiros classificados do campeonato, duas equipas muito equilibradas e que realmente no campeonato a única decisão que houve foi devido ao confronto direto, nem foi em termos de pontos nem nada disso, e portanto só por aí sabíamos que ia ser um jogo equilibrado. Acabou por não ser tanto quanto esperávamos, e a pergunta que eu te fazia era como é que tu explicas então esta diferença e esta entrada, porque sabemos que no plano teórico eram duas equipas que qualquer uma podia vencer, não diria que era 50-50, se cá podíamos dar algum favoritismo à equipa do Madeira Sade por ser a campeã, mas diria que era um favoritismo teórico, porque sabemos que dentro de campo as equipas eram muito equilibradas e qualquer uma podia vencer. No entanto, vemos uma entrada com tudo por parte do Madeira Sade. O Alavário parecia que não tinha resposta e não conseguia parar nem no ataque nem na defesa, conseguia realmente fazer frente. Aquilo que eu te pergunto é como é que tu explicas isto? Achas que foi da diferença qualitativa das duas equipas? Alguma ansiedade da equipa do Alavário em querer mostrar serviço, entre aspas, e querer mostrar que realmente também consegue bater este Madeira Sade, que apesar de ter perdido o campeonato é bem capaz e é melhor do que este Madeira Sade? Porque é aquilo que nós dissemos, as equipas eram tão equilibradas que vermos esta diferença que houve ao longo do jogo, que chegou praticamente aos 10 golos e que termina com 5, não é muito normal. Como é que tu consegues arranjar uma tentativa de explicação para isto? Talvez o Alavário tenha entrado com alguma pressão extra que o Madeira talvez tenha conseguido gerir melhor. Lá está, como tu referiste, o Alavário talvez quisesse vingar o campeonato e mostrar
que seria melhor do que o Madeira SAD, mas acho que o Madeira entrou para este jogo muito bem preparado, conseguiu anular grande parte das soluções ofensivas do Alavário. O Alavário recorreu a 7-6 para tentar anular esse bom momento defensivo do Madeira SAD, mas acabou por não correr bem. A equipa do Madeira não sei ao certo quantos golos fez de baliza vazia, mas alguns 4 ou 5 golos que ajudaram a ampliar ainda mais a vantagem. O Alavário ia tentando recorrer a outras táticas, nomeadamente a esse 7-6 para combater essa defesa do Madeira SAD, que para mim acho que é o ponto forte desta equipa, e não conseguiram, e o Madeira muito bem conseguiu anular todas as soluções do Alavário e aproveitar isso ainda para aumentar a vantagem. E também defensivamente o Alavário teve algumas dificuldades. Sabemos que o Madeira SAD é uma equipa quase que completamente profissional e no Alavário isso, apesar do bom nível, a questão não acontece. Isso também pode fazer a diferença, e acho que faz. E isso viu-se nesta primeira final, o Madeira SAD muito bem preparado, a defender muito bem, a conquistar boas bolas e a fazer golos fáceis que permitiram ampliar a vantagem e tornar esta meia final se calhar menos interessante para quem estava a ver, mas fez o seu trabalho e conseguiu chegar à final. Exatamente, o Madeira SAD que venceu então a equipa do Alavário Loftaus por 32-27 nesta que foi a primeira meia-final da Taça de Portugal. E depois passamos então para a segunda meia-final, que não era claramente de todo uma final antecipada, acho tanto a equipa do Arco Alpendurada como do Mocim Porto Salvo não vão levar a mal se dissermos isto. Não era uma final antecipada tal como era a primeira meia-final, mas eram duas equipas que, vencesse quem vencesse, iam chegar à final, diria, como o underdog, entre aspas, os menos favoritos, porque claramente o Madeira SAD, enquanto campeão nacional, era o favorito, fosse contra quem fosse na final. Tivemos o Alpendurada que venceu o Sim Porto Salvo por 25-23, Emma, e aqui um jogo muito, muito, muito renhido, também um jogo, se calhar diria, em termos de emoção ou de incerteza no marcador, claramente o melhor jogo nesse capítulo destas duas meias finais. Sim, foi um jogo bastante interessante, foi uma verdadeira meia-final em que a equipa menos favorita, que não há dúvidas disso, que era o Porto Salvo, uma equipa da segunda divisão, apesar de estar a fazer um muito bom momento na taça, tendo eliminado o Colégio de Gaia e também o CIR 1º de Maio, duas equipas da primeira divisão, chegava a esta Final Four como underdog, e tal como tu disseste, estas duas equipas, qualquer uma que chegasse à final teria esse título. Mas o que é certo é que o Porto Salvo entrou muito bem, tem duas laterais muito fortes, uma delas é internacional pelas seleções jovens, a Marion Jank, e que fizeram um muito bom jogo e conseguiram levar o Porto Salvo para o intervalo a vencer. Do lado do Alpendurada também uma equipa muito jovem, estamos a falar de duas equipas mesmo muito jovens. Eu arriscaria-me a dizer que a média de idades das duas equipas não deve fugir dos 20 anos. E isto para falar que a guarda-redes do Alpendurada, que entrou na segunda parte com apenas 15 anos, acabou por ser ela a ajudar a resolver o jogo, fazer 11 defesas em 30 minutos e defesas muito importantes que permitiram ao Arca conseguir conquistar a liderança do marcador e depois acabar por gerir até a final. Mas o Porto Salvo nunca desistiu, e mesmo quando o Alpendurada conseguia fugir um bocadinho no marcador, nunca tendo conseguido fugir muito, o Porto Salvo voltava a aparecer e a tentar contrariar o bom momento do Alpendurada, e foi uma verdadeira meia-final muito bem disputada. Não se notava, o treinador do Porto Salvo disse isso no fim, e é verdade, não se notava que era uma equipa da primeira e uma da segunda que estavam a disputar, porque foi um handball muito bem jogado, disputado e um jogo muito equilibrado até a final, mas acabou por vencer a equipa do Alpendurada, e eu diria com algum mérito, porque conseguiu anular o ponto forte do Porto Salvo e por isso seguir para esta final, frente a um Madeira SAD que sabíamos que iria ser complicado, mas esta equipa do Alpendurada estava confiante e acabou por fazer uma boa final. Sim, e tal como tu dizes, Rita Guimarães que termina com 11 defesas, portanto 45% de eficácia, um número também ele astronómico, e também uma palavra para a Rita Costa, não é? A jogadora do Alpendurada, que terminou com 11 golos em 13 remates, portanto também por aí um número com 11 golos, e ela, se não me engano, foi a melhor marcadora da Final Four, porque ela depois na final, e passamos então para esta final em que a equipa do Madeira SAD também venceu, por 26-24, portanto aí também uma diferença mais curta em relação à meia-final, que sequer um jogo que se esperava mais equilibrado. Aqui a Rita, que também, a Mariana Costa, que marcou
que marcou 6 golos nessa final. E Emma, aquilo que eu te pergunto era, nesta meia final sabemos que o Madeira SAD era claramente o favorito, o que é que tu achaste desta final? Foi como tu esperavas? Em termos de jogo, sabemos que o resultado já se esperava que o Madeira SAD vencesse, mas o jogo em si cumpriu com as tuas expectativas? Não sei, porque eu sinceramente não sabia muito bem o que é que havia de esperar por este Alpendurada, que sabemos que tinha tido um jogo complicado no dia anterior, enquanto que o Madeira SAD conseguiu gerir melhor o seu plantel e tem um plantel com muito mais soluções do que o Alpendurada. Sabíamos que o Madeira SAD era favorito e entrava neste jogo com essa condição. Mas esperava obviamente um Alpendurada que fosse dar tudo em campo e foi isso que vimos. Apesar da boa entrada do Madeira SAD, que conseguiu logo chegar ao 5-1 nos primeiros minutos, o Alpendurada rapidamente com a sua defesa 3-2-1, 3-3, muito subida, a criar dificuldades à primeira linha do Madeira SAD, a obrigar a jogar mais longe, mas sabemos que a equipa do Madeira SAD consegue encontrar soluções, mas a equipa do Alpendurada não desistiu e com uma defesa muito forte foi conseguindo parar algumas bolas e pouco a pouco foi reentrando no jogo. Na primeira parte o resultado ainda estava por 3 bolas, mas na segunda parte o Alpendurada teve várias oportunidades para ficar a 1. Não sei se chegou alguma vez a ficar, mas empatar nunca conseguiu, mas houve ali muitos momentos em que o Alpendurada conseguia recuperar, fazer alguns parciais interessantes e quando chegava a hora da verdade, digamos assim, em colocar o jogo a 1 ou poder empatar, acabavam por não marcar e sofrer e voltava a distância a aumentar a favor do Madeira SAD. Mas apesar de tudo acho que o Alpendurada é um digno vencido e que fez uma excelente final contra a melhor equipa portuguesa, que acabou por vencer a Taça de Portugal e somou ao campeonato, conquistando assim a dobradinha, que acho que é merecida, porque realmente nesta equipa de Madeira SAD acho que temos uma equipa muito completa, com muito talento e jogadores muito fortes, tanto defensivamente como ofensivamente. Aqui a jogadora número 6 brasileira, deixa-me ver o nome dela, que é para eu não me enganar. Cristiano. Exatamente, a Cristiane, que é uma jogadora que eu diria especialista defensiva, teve a oportunidade de atacar nesta Final Four, que é uma coisa que ela não faz com muita regularidade e teve muito bem. Tem jogadoras muito completas e realmente a diferença de soluções do plantel para plantel é notória e acho que isso fez toda a diferença nesta final, mas tal como disse, o Alpendurada fez um excelente jogo e mereceu atingir esta final, mas obviamente que o Madeira foi a equipa mais forte e por isso parabéns para o Madeira SAD por ter conquistado a dobradinha. Exato, o Madeira SAD que fez então esta dobradinha. Mariana Azevedo foi a MVP da final, ainda que a melhor marcadora tenha sido o Neide Duarte com 9 golos. E Emma, temos então o Madeira SAD que vence a dobradinha, portanto, se dúvidas houvessem sobre quem é que seria a melhor equipa depois daquela, e nós até falámos isto a semana passada, que será que podíamos dizer que o Madeira SAD era claramente a melhor equipa esta época, tendo em conta o campeonato, pelo que vimos também na Final Four, de poucas dúvidas podem haver ainda, uma equipa que não só vence no campeonato, mas depois também, frente a frente com o Alavário, consegue vencer e ganha a Taça de Portugal. Acho que as dúvidas aí foram todas postas de lado e, portanto, temos uma Madeira SAD que o presidente disse há dias que a equipa não iria jogar nas competições europeias, que não fazia sentido colocar em risco o futuro financeiro do clube para jogar este ano nas competições europeias e que disse então que possivelmente no futuro, quando esses encargos fossem mais facilmente, como é que eu ia dizer, geríveis, quando fosse mais fácil gerir esses encargos financeiros que a equipa tem que fazer, essas despesas então poderiam pensar em disputar competições europeias. No entanto, hoje ou ontem já ficámos a saber que a equipa do Madeira SAD vai confirmar a sua presença nas competições europeias. E Emma, temos 3 equipas portuguesas femininas que têm direito às competições europeias, a equipa do Madeira SAD, do Alavário Laftalis e do Benfica. Já temos a confirmação que o Madeira SAD então vai disputar as competições europeias. Não sei se tu aqui me sabes confirmar se veremos o Benfica e Alavário. Não sei. Pronto, também não sei, mas a verdade é que não deve demorar muito, uma vez que, se eu não me engano, o prazo era até dia 21, para as equipas anunciarem ou confirmarem se iriam ou não disputar as competições europeias. Portanto, sim, era até dia 21 de junho. Portanto, sabemos que o Madeira SAD confirmou essa participação nas competições europeias. Benfica e Alavário Laftalis ainda não vimos informação nenhuma relativamente a isso. E Emma, nós falámos no início desta época
da necessidade, relativamente ao jogo do Alavário, quando o Alavário foi jogar contra o Granollers, a Espanha, não foi na European League ou foi na na European Cup? Cup. Na Foi na Cup. European Cup. Pronto, e falámos então sobre esta necessidade de termos as equipas portuguesas a disputar competições europeias, essa competitividade que aumenta ver as equipas portuguesas a disputar a Europa e a jogar contra equipas que têm um ritmo diferente. Olhando então para esta equipa do Madeira Sá, o facto de ir voltar às competições europeias é muito importante também, não só para a equipa, mas também para o handball feminino português. Sim, sem dúvida que a participação, e esperamos que seja das três equipas que têm a oportunidade de o fazer, aconteça, porque é bom para o handball português, é bom para estas equipas defrontarem equipas mais fortes, teoricamente mais fortes, e terem outro tipo de experiências, e isso só é bom para as equipas crescerem, e as próprias jogadoras, nós tivemos o Alavário e o Colégio de Gaia este ano, se eu não estou em erro, que fizeram apenas 2 jogos, sim. Acho que sim, acho que sim. Sim. Pronto, e sabemos que, apesar de, por exemplo, o Alavário, eu lembro-me melhor que perdeu os 2 jogos por algo que teve muitas dificuldades, e isso é notório de que nós sabemos que o nosso campeonato não tem a mesma qualidade que grande parte dos campeonatos europeus femininos, e é bom nós irmos para esses palcos com as nossas melhores equipas para conseguirmos fazer com que cresçam, com que apareçam, e também tornam as equipas mais atraentes para atletas que queiram vir para a Europa, e possamos assim crescer no handball feminino, tal como aconteceu no handball masculino, e ter cada vez mais equipas portuguesas e jogadoras portuguesas nessas competições. Neste momento temos lá fora, acho que é apenas a Joana Rezende que joga este tipo de competições, mas esperemos que em breve seja maior o número de portuguesas que consiga chegar longe, não só as equipas, mas também as jogadoras nestas competições, porque isso só é bom para o handball português e para, no futuro, a seleção portuguesa. Sim, eu acho que a Mariana também jogou este ano na EHF European League, mas depois, quando foi para o Bayer Leverkusen, acho que já não estavam a jogar competições europeias. Mas sim, concordo plenamente com o que tu dizes. É um regresso da equipa do Madeira Sada às competições europeias. A última vez que tinham jogado foi em 2016, 2017, e de forma até algo curiosa, a equipa foi eliminada pelo Brest de Bretagne, a equipa que este ano disputou a final da Liga dos Campeões. Portanto, aqui um crescimento meteórico também de um campeonato como é o francês, e que sabemos que as condições financeiras são diametralmente opostas daquilo que vemos em Portugal, mas realmente é muito bom termos, neste caso, o Madeira Sade, e caso se confirme depois também a equipa do Alavário e do Benfica a disputar as competições europeias, porque só vai aumentar ainda mais, diria, a exposição do handball feminino, não só cá em termos mediáticos, mas depois também a exposição a outros tipos de handball e a outras realidades competitivas. E Emma, passando só aqui, dando um saltinho ao masculino, também ficámos com a confirmação de que o Águas Santas vai disputar a EHF European League. Portanto, depois do ano passado termos visto Benfica, Belenenses e Sporting, este ano, ao que tu indica, também vamos ver Benfica e Sporting, mais a equipa do Águas Santas, Porto na Liga dos Campeões, ainda que o Sporting tenha colocado o seu nome para o wildcard na Liga dos Campeões, não foi? Sim, é verdade, o Sporting candidatou-se àqueles seis convites que existem para participar na Champions League, mas sinceramente tem 12 equipas que o solicitaram e vai ser muito difícil para o Sporting, na minha opinião, conseguir um wildcard. Eu não sei quais são as tuas apostas, mas até podíamos dizer aí quem são os nossos 6 que levam o wildcard. Epá, isso vai ser complicado porque nós já sabemos que isto muitas vezes não tem só que ver com a questão desportiva, não é? Sabemos que envolve, para além disso, acaba por envolver as questões também mediáticas de que clubes é que vão vender mais ou vão vender menos. Mas sim, força. Queres começar tu? Posso começar? Força. Primeiras senhoras, não é? Tu és um Exatamente. cavalheiro. Eu espero que. Eu acho que há aqui 2 que são praticamente garantidos, que é o Vez para mim e o Montpellier, Uhum. portanto restam 4. Desses 4 eu acho que o Brest, pela prestação que fez este ano na Champions, e também porque agora vamos ter lá o Nuno Farelo como treinador adjunto, mas sinceramente acho que pela campanha que o Brest fez este ano vai conseguir o wildcard sem grandes dúvidas. Depois aqui as coisas já começam a complicar um bocadinho. Sobrando 3,
Eu acho que. Eu acho que o Dinamo Bucuresti também vai entrar. Calma, isso é o último. Sou eu que estou a Não, fazer a aposta não, agora. mas tu já disseste, os três Os que tu três. disseste são a minha metade também. Não, Tendo em mas conta que esses são óbvios. provavelmente vamos Não, concordar não, nos outros todos. não. Ah, Estes não? Então três são pronto. óbvios. Estes três são Ok, óbvios. então Depois pronto. daí é que é mais complicado. Eu acho que o Dinamo também é Pronto, praticamente mas a óbvio. mim o Dinamo era o último que eu ia dizer. Mas eu digo que é o meu Ahm, quarto. Pronto. Mas pronto, Eu ok. digo o motor, o campeão ucraniano, porque também tem Uhum. estado na Liga dos Campeões. Campeões. Ahm, mas aqui já começam a surgir algumas dúvidas. Ah, depois, talvez o GOG da Dinamarca, e a minha última aposta seria no Dinamo Bucareste, não pelas campanhas europeias, mas principalmente pelas contratações que o clube fez Pressões. este ano, pelo Xavi Pascual e pelo Cédric Ceráin. Acho que esta equipa terá um wildcard que não sei se vai gerar polémica ou não, mas eu acho que lá está, não é pelas campanhas que têm feito, mas sim pelas contratações que fizeram, acho que vão conseguir entrar na competição. Sim, eu também concordo com o Montpellier, Veszprém e o Meshkov Brest e o Dinamo Bucareste. Eu acho muito pouco provável nós não vermos um Dinamo Bucareste com os nomes que estão a chamar e com todos os valores monetários que nós sabemos. E mesmo olhando, o pavilhão do Dinamo Bucareste é um pavilhão que quando tem adeptos, mete medo. E portanto não é um pavilhão fácil de todo. E também por essa razão acho que a EHF olharia com bons olhos colocar o Dinamo Bucareste. Olhando para os últimos dois lugares, eu concordo que é complicado. Também gostava de ver o GOG da Dinamarca. Acho que o Elverum da Noruega, sequer, também pode ter uma palavra a dizer. Não sei se colocaria o motor, porque acho que, por exemplo, o Wisla Plock, apesar de tudo, mostrou a sua qualidade este ano na EHF European League ao chegar à Final Four. E portanto, acho que depois chega a uma altura em que vão ter que balançar muito bem a questão financeira com a questão desportiva, porque é preferível se quer colocar lá um motor que sabemos que é uma equipa que pode dar alguns problemas em casa, mas dificilmente vai conseguir roubar pontos, ou se quer um Visa Block que é capaz de fazer uma brincadeirazinha, e portanto por isso eu colocaria o Meshkov, colocaria o GOG, o Montpellier, o Veszprém, o Dinamo Bucaresti e bem deciso entre o Wisla Plock e o Elverum. E atenção, nós também temos o Sporting está nesta lista. A questão é que quando nós olhamos para os valores financeiros praticados pelas outras equipas, e também pela forma como as campanhas que fizeram na Europa este ano, eu acho que o Sporting tem alguma dificuldade em bater-se de frente para frente, de igual para igual com qualquer uma das pelo menos 5 equipas que nós tivemos até agora. Acho difícil, apesar de poder acontecer, mas acho muito, muito, muito complicado neste momento vermos duas equipas portuguesas na fase de grupos da Liga dos Campeões. Eu colocaria o Wisla Plock pelo aquilo que fez na European League, em vez do Elverum, e em vez do Sporting, eu nem sei dizer este nome da Eslovénia, Gorenja, Valenia, o Schaffhausen, o Saverhof e a equipa do motor da Ucrânia. O que é que te parece também estas coisas? Faz sentido e realmente é verdade a boa campanha que o Wisla Plock fez este ano, chegando à Final Four da European League, e acho que isso poderá pesar muito na balança, na escolha da EHF, e lá está, também temos aqui o Elverum de Luca Valou, que já não é. Era só uma época, não é? Por acaso não sei. Agora também Eu não acho que sei. era uma ou duas. Se Ou era calhar uma era e uma uma. opção. Não sei, não interessa, mas Também não sei. ok, Pronto. acho que faz muito sentido essa escolha do Wisla Plock e, em vez do Motor, que também este ano teve mais dificuldades a nível competitivo, apesar de ter muitos bons jogadores. Acho que seria interessante também dar a oportunidade a essas equipas que fazem boas campanhas na segunda Liga Europeia, digamos assim, para E o Wisla mostrarem o seu também é uma valor equipa com tradição na Liga dos Campeões. É uma Sim, equipa claro. que fez anos e anos e anos, e às vezes até bateu o pé na Polónia. Também não é um lugar fácil. Agora tem o problema de ter um Kielce no campeonato polaco, que sabemos que domina claramente, e ainda para mais com as contratações todas que tem para a época que vem, que tem para daqui a 2 épocas. E mano, nós já andamos aqui a falar há muito tempo de um episódio de transferências, mas ele vai acontecer. Nós queremos é que a poeira assente um bocadinho, que é para termos as coisas bem organizadas e podemos fazer algo com um bocadinho mais de sumo, digamos assim, não é? Sim, queremos fazer um episódio bastante interessante para podermos discutir essas transferências e cada clube vai ganhar ou perder
com a saída e a entrada de jogadores, acho que vai ser bastante interessante, mas lá está, como tu disseste, vamos aguentar um bocadinho, até para termos mais confirmações e podermos fazer um episódio mais elaborado e mais completo. Exatamente. Este é um momento, e nós já falámos aqui várias vezes, vai ser um verão com muitas mexidas, acho que concordas comigo que vai ser um verão quente, quentinho, com muita mudança e portanto acho que em vez de estarmos a falar já, é preferível esperarmos mais um bocadinho e espero que quem nos está a ver e a ouvir também compreenda isso, porque não faz sentido nós começarmos a falar sobre conversas que possam haver entre clubes ou clubes que possam estar interessados ou coisas que nós, boatos que possamos ter ouvido, para depois as coisas não se concretizarem. Quando falarmos, queremos falar das coisas que já existem as confirmações ou por parte dos clubes ou por parte dos jogadores, para realmente podermos fazer uma análise não só do jogador que vai para o clube, mas também aquilo que o clube vai ter e aquilo que pode pensar, não é, em futuras contratações, porque sabemos que vai ser um verão muito longo até começar a época oficial. Ainda vão haver aqui um autêntico jogo das cadeiras, não achas? Acho que sim, e há muitas surpresas por aí vir e eu diria bombas neste mercado. Acho que este ano estamos a ter um mercado de transferências muito louco e isso vai proporcionar aí um episódio bastante interessante e com várias hipóteses de análise, acho eu, e vai gerar discussão que acho que é giro entre nós. Exato, exatamente. Emma, queres deixar então aqui a tua mensagem a quem nos está a ver e a ouvir? Agradecer quem nos tem acompanhado, aproveito de já dizer que foi bastante engraçado em Vila Real virem ter comigo e perguntar: tu que és a menina de 7 metros, não é? Achei isso muito giro e perguntaram por ti, Leonardo. Foi pena não ter estado lá, mas é bom não o facto de nos reconhecerem, mas sim o facto de nos acompanharem e nos dizerem, quer seja pessoalmente ou para a nossa página, que gostam do nosso trabalho e darem-nos esses feedbacks que nós nunca estamos a pedir, nunca pedimos. Continuem a mandar os vossos feedbacks e já sabem que podem encontrar o nosso merchandising no nosso website, mas o nosso Leonardo já vos dá aí a lista, que eu acho que ele não se vai esquecer de nenhuma. Não, desta vez acho que não me vou esquecer de nenhum, mas é como a Emma diz, agradecer todo o feedback que nos têm dado, as mensagens, neste caso a Emma já é tão estrela que já a param na rua para dizer és a menina de 7 metros, não é? Portanto, vamos ver se já estamos nesse ponto, mas agradecer a todos os que estão aqui e que nos têm acompanhado ao longo praticamente deste ano, nesta época desportiva de no intervalo, mas também todos os que nos acompanham aqui na 7 metros, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no TikTok, seja na Twitch, seja no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no site em www.7metros.com.pt a comprar uma t-shirt ou uma suéte. Agora o tempo está a ser um bocadinho estranho, Emma, portanto eu mantenho a minha conversa de que uma t-shirt para amanhã, não, uma t-shirt para a parte da tarde quando já está mais calor e a suéte para a parte da manhã quando o tempo está a ser um bocadinho estranho, acho que é o melhor, ficam com as duas opções cobertas e ficam, também apoiam-nos aqui para quem sabe da próxima vez eu poder ir à Final Four da Taça de Portugal Feminina. Não, mas agradecer a todos e agradecer a todos os que compram o merchandise, a todos os que partilham, que gostam, que comentam e que mantêm este projeto a evoluir e que nos ajudam a estar presentes em Final Fours, em europeus e mundiais, ainda cá à distância. Esperemos agora nos Jogos Olímpicos também à distância, acho que também vai ser muito engraçado e porque também não nos podemos esquecer disso, vamos ter Jogos Olímpicos, portanto o verão ainda vai ser mais quentinho graças a isso, mas pronto, isso fica para outro episódio. Este é mais um episódio do No Intervalo com a Maria Bastos. O meu nome é Leonardo Bordões, não perca o próximo episódio porque nós também não. Até à próxima.